nossa cultura muçulmana e nossa religião. O islamismo é uma religião monoteísta, revelada pelo último profeta Maomé. A expressão Islã representa submissão e traduz a tendência a regras e aos desejos de Alá. Os que seguem essa doutrina são chamados de muçulmanos. Segundo as narrativas islâmicas, há apenas um único Deus, denominado Alá, e Maomé foi o seu último profeta, enviado para ditar a lei para os homens. E esse foi chamado quando ainda tinha 40 anos. O Islã, significativo em seu teor religioso, é também uma doutrina moral e política. Também prega a crença no juízo final, com sua divisão entre os justos, que irão para o paraíso por toda a eternidade, e os maus, que arderão no fogo do inferno, para sempre. Entre as obrigações dos fiéis do islamismo estão as orações obrigatórias 5 vezes ao dia, voltado para o Meca. Hoje eu vou falar um pouco sobre cultura muçulmana, destacando bastante o aspecto da mulher com relação à inferioridade no meio social muçulmano. A gente tem que destacar 2 símbolos, harém e o véu, que é a parte da subordinação das mulheres no meio social. A subordinação da mulher no meio social é normal, mas no meio religioso não tem tanto esse preconceito com relação às mulheres. A subordinação delas é mais por meio de costumes, das leis e da civilização muçulmana mesmo, que veio no decorrer dessa história, veio se adaptando a isso. É absolutamente proibido ter qualquer tipo de trabalho fora de casa, incluindo professores, engenharia ou medicina, qualquer dessas áreas. É proibido as mulheres andarem nas ruas sem a companhia do pai, do irmão ou do marido. É proibido falar com vendedores, homens, e ser tratados por médicos, homens, mesmo que seja caso de vida ou morte. Essa parte de vida ou morte, eles não podem se relacionar com os homens, mas mesmo com, por exemplo, uma médica, no caso, tem que ser do mesmo sexo. É proibido o estudo em escolas, universidades ou em qualquer outra instituição educacional. É proibido elas têm que usar uma burca. Ou seja, se elas ficarem sem usar isso, elas podem ser espancadas, ou então qualquer outra pessoa pode brigar com ela no momento ali, se ela não estiver usando. Elas também não podem usar maquiagem, e também se elas pintarem as unhas, elas podem acabar tendo os dedos cortados. Só isso. Bom dia. Eu vou falar um pouco sobre os 2 credos. O islamismo é dividido em 2 credos básicos. O sunita, que defende que o califa, chefe de Estado muçulmano, pode ser qualquer membro do Islã, desde que honrado e fiel aos princípios religiosos. Acredita no Corão como um livro sagrado e nas sunas, que seriam uma espécie de ensinamentos do profeta. O segundo credo é o xiita, mais radical em suas defesas, que acredita que apenas descendentes diretos de Maomé podem ser califas, e apenas o Alcorão é fonte de sabedoria no norte religioso. Agora vamos falar da culinária muçulmana. A culinária muçulmana é muito peculiar. Os grãos e as especiarias são bastante utilizados. Os muçulmanos são muito ligados ao sabor e ao aroma. Nas comidas muçulmanas, tudo tem um sabor peculiar. Alguns alimentos chegam até a ser perfumados. E tudo isso, combinado com verduras e frutas, é o que dá um sabor aristocrático e exótico. A culinária é tão rica em ingredientes que as restrições do Alcorão não chegam a ser um problema. Se você for convidado para a parte muçulmana, você deve comer com a mão direita e também deve girar os seus sapatos antes de entrar e sentar-se no chão coberto com tapetes. As solas dos seus pés nunca devem apontar para outra pessoa. E determinados alimentos são proibidos para nós muçulmanos. Arão é um exemplo. Arão é proibido e ilegal. Arão são carnes de porcos. E Alá é puro e só aceita aquilo ou aquele que é puro. A economia. O conhecimento das ciências econômicas muito contribuiu para o desenvolvimento do Império Árabe, pois ofereceu suporte às transações comerciais, regulamentando as cartas de crédito, as companhias de ações e etc. Assim, progrediu os grandes centros manufatureiros, como Mossul, que fabricava tecidos de algodão, cerâmicas
e Bagdá, que produzia artefatos de vidro, joias e seda. Damasco, voltado para a produção de aço. Marrocos, que manufaturava couro, e Toledo, confeccionando espadas.